que já entrou, né? Mas o pessoal que já entrou e vai entrar ainda. Bom dia, Renata, GR, Bruno e Alberto, que são aí os nossos sócios que vão participar desse debate. Me coube fazer a moderação, na verdade, eu vou fazer uma introdução aí do tema e depois a gente vai fazer realmente um bate-papo. A ideia aqui é ser bem dinâmico e não tornar o tema mais enfadonho e complexo do que ele já, de certa forma, é. Bom, o que nós estamos debatendo aqui? Qual é a nossa ideia? Nossa ideia é tratar dessa decisão do STJ como núcleo do debate, né, essa decisão que resolveu o tema 1182 na semana passada, no dia 26 de abril, e, de alguma forma, pelo menos no âmbito da Corte Superior, definiu um entendimento sobre a exclusão da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro dos incentivos e benefícios fiscais envolvendo ICMS. Vale lembrar, sim, que esse tema é um tema antigo, é um tema que já desafiou uma série de discussões ao longo dos anos, né, ao longo de décadas, eu diria. No passado, o debate ele girava em torno, ora da caracterização da subvenção como de custeio ou subvenção de investimento, aquela distinção clara que a legislação fiscal fazia, e depois, passada esta etapa, o limite que se poderia ter da exclusão, que na época era uma capitalização, na verdade, a subvenção ela era direto registrada em patrimônio líquido, em reserva de capital, não transitando pelo resultado, então, a não ser que houvesse a distribuição daquele valor, etc. E a discussão se o valor, por exemplo, do incentivo calculado, o benefício do ICMS em moeda, se ele correspondia ao valor do investimento, da ampliação ou do empreendimento econômico que justificava a concessão daquela subvenção, enfim, discussões que foram feitas tanto no âmbito administrativo como judicial, mas essencialmente no âmbito administrativo do CARF, e que a 12973, né, mais recentemente, altera, né, tratando, então, ou trazendo a questão das subvenções para resultado, determinando a construção de uma reserva de lucro, junto com a Lei Complementar 160, deixando completamente afastada a dúvida sobre a amplitude do termo incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS, lá no Convênio 190, com um extenso rol, né, de incentivos e benefícios que poderiam ser concedidos, inclusive com uma cláusula adicional, uma cláusula aberta de qualquer tipo de incentivo que envolva um ganho econômico-financeiro para o contribuinte, né, do ICMS. Então, se resolve, de alguma forma, na legislação, a ideia de o que caracterizaria um incentivo e um benefício, se traz a discussão ou se traz a regra para dentro de resultado, para reserva de lucro, portanto, transita como resultado, e traz uma regra de que, já mais recentemente, que os valores desse incentivo, desses benefícios, não seriam tributáveis para efeito de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O STJ, por sua vez, só lembrando, firmou um entendimento, num primeiro momento, e não em recurso repetitivo, mas em embargo de divergência, no sentido de que o crédito presumido seria um benefício fiscal de ICMS que não poderia ser tributado pela União pela contribuição sobre contribuição social ou imposto de renda, em função de que isso implicaria em violação do Pacto Federativo, porque um recurso do Estado atribuído ao contribuinte através de um crédito presumido estaria sendo minorado por conta da carga tributária federal que nele poderia incidir. Então, se teria aí uma regra, uma violação, né, dessa relação federativa entre União, Estado, etc. Então, o entendimento foi vencedor, por escassa maioria, na verdade, foi vencedor, e, a partir de então, se discutiu se todos os incentivos teriam o mesmo tratamento. E a jurisprudência foi claudicante, de um lado para o outro, até que o STJ, então, traz no recurso repetitivo, o tema 1182, para justamente firmar uma tese no sentido de ser aquele entendimento
relativo ao crédito presumido se aplicaria a todos os demais incentivos e benefícios fiscais de ICMS. Esse foi o debate que se instaurou na Corte Superior e foi alvo de uma série de discussões em bastidor, teve aquela quase suspensão do julgamento numa decisão do STF, que linka, e aí tem mais um pouquinho de discussão, o recurso, a repercussão geral que envolve PIS/COFINS sobre incentivos e benefícios com a discussão do repetitivo que envolve contribuição sobre o lucro e imposto de renda, de alguma forma, né, com a liminar concedida pelo ministro André Mendonça, que não caiu, que ainda está vigente, né, ele tem lá uma reconsideração a examinar, bastidores, a gente comenta também sobre esse tema. De qualquer maneira, haverá uma chancela ou não pelo plenário, né, em julgamento virtual entre 5 de maio e 12 de maio, sobre aquela liminar. Aí também a gente pode discutir se ela se mantida a liminar, que efeito tem na prática, né, porque, afinal, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que os recursos estão, em que a matéria está sendo discutida, seguramente as turmas não vão decidir de modo diferente do repetitivo, mesmo que os efeitos da decisão sejam suspensos. Quer dizer, tem todo aí um cenário de complexidade, fora os casos individuais, né? Quer dizer, as situações de cada empresa, aquelas empresas que têm uma ação, aquelas empresas que têm uma ação transitada em julgado, aquelas empresas que não têm uma ação e fizeram as exclusões, aquelas que têm uma ação e não fizeram as exclusões. Então, nós entendemos que era importante tratar um pouco desse manancial aí de questões que surgem daquela decisão, que aparentemente pacifica o tema no âmbito, de novo, do STJ, mas que, no final, ainda nos deixa a todos com muitas dúvidas e muitas questões, né, que a gente pretende debater. Algumas a gente pode ter uma resposta mais assertiva e outras a gente pode e terá, seguramente, uma resposta menos assertiva, mas ajudando você a ter mais dúvidas ainda. Eu acho que esse é o objetivo, não é criar dúvida, mas o objetivo nosso aqui é debater o tema mais aprofundadamente. Bom, nós fizemos o dever de casa em que, entre nós, formulamos questões para nós mesmos, na verdade, para mim, questões essas que são nossas, e aí a gente vai usar essas questões para começar o debate. Evidentemente, e a gente espera que todo mundo que tenha o seu caso particular, a sua dúvida, coloque isso, né, no Q&A aqui, a gente, na medida do possível, vai examinando e vai debatendo todos esses temas. Tá? Bom, feita essa breve introdução, eu vou me permitir, antes de começar com as questões, eu vou ler as teses fixadas pela primeira sessão do repetitivo do STJ, que é o núcleo aqui do nosso webinar, certo? Elas são de seguinte teor. Primeiro, diz o STJ no julgamento do tema 1182. 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição sobre o lucro, vírgula, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei. Artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014. Não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1517.492, que é aquele do crédito presumido, que excluiu o crédito presumido do ICMS das bases de cálculo do imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Primeira tese. Segundo, para exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção de diferimento, entre outros, da base de cálculo do imposto de renda e contribuição sobre o lucro, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Vale lembrar aqui que a Receita Federal tinha esse entendimento, né, de que, apesar da lei, a nosso juízo, juízo de todos, ter uma clareza bastante grande, fazia uma interpretação restritiva, no sentido de que precisaria, para que a exclusão fosse possível, desses incentivos que eles estivessem conectados com a concessão em razão de uma implantação ou da expansão de empreendimento econômico para determinado contribuinte, que o STJ, na tese 2, afasta. 3, que essa tese que eu vou ler agora causa aí alguma
alguma perplexidade, a gente vai debater um pouco isso. Diz o seguinte: considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º do artigo 30 da 12973 de 2014, sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta à Receita Federal de proceder ao lançamento de imposto de renda à contribuição se em procedimento fiscalizatório for verificado que os valores oriundos do benefício foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Dito isso, considerando que eu li esse item 3 da tese, ou a tese 3, eu vou pegar aqui uma questão que a Renata levantou, em que a 2, essa que eu li em segundo lugar, ela é clara, né, quando ela afirma que não se pode exigir a destinação do benefício fiscal, né, como contrapartida para ampliação e expansão de empreendimento econômico. Por outro lado, a tese 3 fala que o recurso da subvenção ou do incentivo fiscal, do benefício, deve ser utilizado para garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Então, a questão assim, eu pergunto à própria Renata, que tá com essa indagação mais presente. Pode a Receita explorar interpretações possíveis e, eventualmente, apesar da tese 2 ser muito clara, vir a entender, de alguma forma, que se eu não utilizo o valor, digamos assim, do incentivo do benefício fiscal em razão ou para a expansão ou para a implantação de um empreendimento, entender que isso seria tributável, não poderia ser excluído? Renata, te passo a palavra. Essa pergunta é capciosa, né, Gustavo? Porque se pode a Receita fazer, eu diria que ela não deveria fazer. Acho que esse é o temor de todos nós, porque essa tese 3, ela deixa um espaço aí de interpretação, e o que a gente já tem visto de algumas manifestações da Receita é que, eventualmente, essa manifestação pode ser num sentido mais expansivo do que a gente gostaria, pelo menos. Mas me parece que a tese 2 ela é muito clara quando ela afasta o requisito da destinação, seja para ampliação ou expansão do empreendimento. E eu não posso ler a tese 3 num sentido que ela anule, cancele, esvazie o conteúdo da tese 2. A própria referência ou remissão da tese 3 ao parágrafo 2º, ela nos dá a indicação de ser interpretada, ou seja, finalidade estranha, né, ou não garantia de viabilidade, no contexto daquele parágrafo 2º, ou seja, que aquelas hipóteses referidas no parágrafo 2º, que seria justamente a distribuição para os sócios, ou imputação dos valores para pagamento de dividendo obrigatório, enfim, que as hipóteses previstas no parágrafo 2º configurariam, então, como eu disse, esse uso estranho ou desvio a que se refere a tese 3, que foi ali proposta pelo STJ. Nós, inclusive, já discutimos, debatemos internamente, inclusive, de que forma poderia a Receita, né, tentar explorar esse argumento e ir para além, né, daquilo que dispõe o parágrafo 2º. Muito embora a gente concorde aqui que não deve, ou não se suporta, não se sustenta qualquer argumento da Receita que tente uma interpretação que vá para além daquele parágrafo 2º, existem também outras cautelas que talvez
as empresas devam ponderar e adotar para ficar distante de uma situação que possa aí ser questionada pelo fisco. Mas é certo que sobre esse ponto vai ser necessário a oposição de embargos de declaração que esclareça o sentido e alcance dessa expressão que ficou ali na parte final da tese 3, né, que foi firmada pelo STJ, e também chamando a atenção que a própria tese 1 ela faz referência de maneira equivocada ao artigo 10 da Lei Complementar 160, quando deveria ter remetido ao artigo 9º, né? Então, me parece claro que a gente ainda tem um caminho aí a percorrer e aguardar esses aclaratórios que terão de ser opostos e ver de que maneira consegue explicitar melhor o sentido e o alcance dessa parte final da tese 3, que nós estamos interpretando aí, não pode ir para além realmente ou contradizer o que já foi estabelecido na tese 2. Parece um residual, né? Parece um residual, assim, o 3, né? Não quero tirar o poder da Receita Federal fiscalizar e, eventualmente, construir alguma tese de que houve desvio de finalidade e tudo mais, sem saber exatamente o que significa o desvio de finalidade. Mas... Falando em embargos de declaração, eu fiquei pensando aqui, a gente discutiu espaço, eventualmente, nos embargos de declaração para pleitear a modulação de efeitos dessa decisão. Aí, a parte, ou um amicus curiae, não sei. E aí eu pergunto para o Alberto o que ele acha. Acha que tem espaço para... Bom, para o pedido, você pode pedir o que quiser, mas a minha dúvida é assim, se tem espaço para deferimento pela regra de modulação de efeitos de decisões do STJ repetitivo. Bom dia a todos. Gustavo, como você bem colocou, as partes e os amicus curiae poderão opor esses embargos de declaração, e como a Renata colocou aí, são bem, acho que agora, talvez o ponto mais crucial aí de toda essa discussão é a oposição desses embargos de declaração para esclarecer e espantar todas essas dúvidas aí, principalmente porque as declarações do governo depois do julgamento foram no sentido que pode levar a interpretações que não estão ali firmadas naquela tese, né, no texto da tese. E aí viria a pergunta sobre se seria possível fazer o pedido, né, de modulação dos efeitos. O pedido, normalmente, em casos do Supremo Tribunal Federal, o pedido de modulação vem sendo feito em sede de embargo de declaração, mostrando, né, o impacto da decisão do ponto de vista da produção dos seus efeitos, né, principalmente quando se considera um cenário pretérito. Então, em tese, eles poderiam esse pedido poderia ser formulado nesse momento processual, mas aí a gente está diante aqui de uma situação que não é no âmbito do STJ, né? Como todos sabem aqui, apesar do novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, permitir, né, a modulação dos efeitos, e até fazer um parênteses aqui, ele permite em qualquer âmbito, em qualquer instância, né, não só os tribunais superiores, mas ele vincula essa modulação a uma alteração de jurisprudência. E aí, eu acho que a depender da decisão, vamos dizer assim, da posição do STJ, os embargantes teriam que construir aqui demonstração de que houve uma alteração da jurisprudência para que isso fosse, para que esse pedido tivesse alguma chance de prosperar, né? Numa primeira visão aqui, não me parece que houve uma mudança de jurisprudência suficiente para motivar essa modulação dos efeitos. Porém, como a gente está dentro de um cenário de incerteza, porque essa modulação dos efeitos das decisões do STJ não é totalmente incomum, talvez o próprio STJ poderia dar uma interpretação mais ampliativa para o dispositivo e considerar que, por outras razões, até fazendo aqui um para as razões que permitem a modulação do Supremo, e pudesse acontecer. Mas, diante do que está posto na lei, o embargante teria que comprovar essa mudança da jurisprudência e,
não sei se aqui seria efetivamente o caso de uma mudança de jurisprudência, né? Então, acho que ficariam aí essas dificuldades, tá, Gustavo? Pois é, e aí eu dentro da linha da processual, eu acho que tem um ponto que eu acho que é um ponto bem que a gente também conversou, que é um ponto relevante. Muitas empresas, e muitos seguramente dos que estão aqui participando do webinar, têm ações judiciais pleiteando, né, a exclusão da base do IR da CSL dos incentivos e benefícios de ICMS. Ora, crédito presumido, ora, ações específicas para outros benefícios, por redução de base de cálculo, isenção, diferimento, etc. Ora, ações que abarcam todos, né, tanto o presumido como outros incentivos, né? E aí, as ações têm, obviamente, o estágio mais variado, né? Muitas entraram com ação no dia do julgamento da semana passada, portanto, tem uma ação recém-proposta, e outras têm ações ajuizadas há bastante tempo, inclusive com trânsito em julgado. E muitas com trânsito em julgado permitindo a exclusão dos incentivos fiscais de ICMS, que não o crédito presumido, sem observância de quaisquer requisitos legais, leia-se Constituição de Reserva de Lucros. Essas decisões transitadas em julgado, elas conflitam, né, considerando... me parece que não há dúvida quanto a isso, conflitam com o entendimento. Essas se referem a outros incentivos que não o crédito presumido. Conflitam com a posição do STJ afirmada neste recurso repetitivo. Nós vimos que o Supremo entendeu que uma decisão transitada em julgado para um contribuinte que conflite com a posição do Supremo em ação direta ou em repercussão geral, ela perde eficácia, perde efeitos, a partir da data da publicação da decisão do Supremo em repercussão geral ou em ação direta. Daria para se aplicar o mesmo entendimento no caso de recurso repetitivo? Tem espaço para isso? O que vocês acham aí, os de Brasília, aí, o Alberto e o Bruno especialmente, mas, logicamente, a doutora Renata e o doutor GR podem dar pitacos, né? Eu só queria fazer, eu acho que, de fato, seria uma aplicação equivocada, né, do precedente do Supremo, porque os precedentes do Supremo tratar a constitucionalidade, seja no âmbito do controle concentrado ou no âmbito da repercussão geral, que tem, obviamente, uma eficácia completamente distinta da decisão de recurso repetitivo, e aí a gente está tratando de seara constitucional, a gente está falando de teoria da nulidade, da declaração de constitucionalidade, então a gente está falando de uma lógica completamente distinta daquela onde o STJ se pronuncia em recurso repetitivo para dar uma interpretação uniforme à lei federal. Então, aqui, me parece que não existe nenhum tipo de espaço para que o fisco promova uma aplicação daquele precedente no STF, tomado pelo STF, em razão de uma fixação de interpretação por meio de um recurso repetitivo. Aqui as questões são completamente distintas. E aí eu só queria voltar um pouco naquele ponto da modulação dos efeitos para dizer o seguinte: talvez, Gustavo, dentro da sua própria provocação, das situações individualizadas, a gente tem aqui diversas situações individuais, inclusive postas no judiciário já há bastante tempo, algumas com trânsito julgado, outras não, mas talvez nesses casos específicos, pontuais, individuais, onde se discute e a tomada de decisão das empresas tenha ocorrido num outro âmbito de jurisprudência, né, de outro âmbito de jurisprudência, talvez aí pudesse haver, nos casos concretos, uma possibilidade de modulação de efeitos pelo o magistrado de primeiro ou de segundo grau, diante aí sim de uma alteração de jurisprudência. Mas isso tem que ser estudado caso a caso, né, com bastante cuidado. Acho que o Bruno pode complementar. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta, já que só te colocando. E rescisória caberia, Bruno? Exato, é exatamente esse o ponto que eu ia comentar. O artigo 535 do Código de Processo Civil, ele prevê lá a possibilidade, ele vai versar sobre o cumprimento de sentença de coisa julgada, declarada inconstitucional pelo Supremo, ou se não declarada inconstitucional, incompatível com a leitura da Constituição segundo o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma questão que, por exemplo, vários clientes nossos e vários colegas relatam que aconteceu, que está acontecendo, que está em discussão nos TRFs em relação
a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós tivemos aí inúmeros casos que transitaram em julgado, inclusive que transitaram em julgado depois do julgamento do Supremo, que estariam, em tese, abarcados ali pela modulação dos efeitos e que, diante do trânsito em julgado, então, o ponto é que o Alberto colocou muito bem. Primeira questão que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ela diz respeito à declaração de inconstitucionalidade. Vista pelo Supremo Tribunal Federal enquanto coisa julgada inconstitucional. E, no mesmo modo, foi o cuidado que o legislador tomou a tratar do artigo 535 do CPC, que versa especificamente de julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, a coisa, ela, apesar do trânsito em julgado, você não teria, a rigor, uma autorização processual para tratar a coisa como uma coisa julgada inconstitucional. Bom, visto isso, nós temos a velha súmula do STJ, que vai dizer que mudança de posicionamento jurisprudencial não pode ensejar o ajuizamento de uma ação rescisória por si só. Então, é um contexto um pouco cinzento, porque nós estamos falando de um código de 2015, e essas questões de ações rescisórias e os efeitos dos julgados de caráter repetitivo e ampliativo, eles estão agora sendo debatidos pelas cortes superiores numa versão um pouco mais ampla, e agora que os contribuintes estão tendo a oportunidade de ver como que a jurisprudência vai se comportar em relação ao tema. Existe um risco, claro, existe um risco, mas eu acho que a gente vai até comentar um pouco do STJ. Ele é um julgamento que, em tese, apesar da discussão ser sobre pacto federativo, né, uma boa parte da discussão versa sobre pacto federativo, ele, em tese, seria uma discussão sobre o âmbito infraconstitucional. Então, pode ser, né, que ainda tenha muita água para rolar em torno do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que torna, a meu ver, essa preocupação em relação à manutenção das ações e a possibilidade de um ajuizamento de uma ação rescisória ainda um pouco prematuro. O GR e Renata, tem uma pergunta no Q&A, a gente também formulou entre nós. Pessoal do crédito presumido, né? Tem uma ação para exclusão do crédito presumido ou não tem ação nenhuma, né? E vem excluindo o crédito presumido da base do imposto de renda da contribuição sobre o lucro, sem constituir reserva, aplicando dentro da sua empresa o entendimento do STJ, não no tema 1182, mas no ERESP do crédito presumido, que dizia que a exclusão era permitida por conta do Pacto Federativo, digamos assim. Essas empresas que adotam esse procedimento têm risco, vocês acham, com a decisão de ontem, da semana passada, ou tem risco, eventualmente, aí vale para todo mundo, aí Alberto e Bruno, tem risco, eventualmente, com a revisão que o Supremo possa tomar no tema de repercussão geral 843, que trata do crédito presumido, que agora, né, o comentário que eu faço foi linkado, né, quer dizer, eventualmente a gente pode ter um tiro pela culatra, porque o esforço de suspender o julgamento do STJ em função do tema 843, dizendo que são matérias coincidentes, né, ou que podem se conflitar se as decisões forem divergentes, pode levar o Supremo a reexaminar, eventualmente, com amplitude um pouco maior. E aí eu pergunto se pode o Supremo, então, não é uma afirmação, é uma pergunta, se pode o Supremo, com uma amplitude um pouco maior, reexaminar a questão do Pacto Federativo, já porque ele vai olhar para PIS/COFINS, se o crédito presumido pode ser excluído, né, da base do PIS/COFINS, enfim, se esse caldo pode entornar um pouco mais em função do tema de repercussão geral 843 que está no STF, que eu acho que é uma angústia de todos nós, aí, seguramente de muitas empresas, né? Gustavo, acho o seguinte, acho que a gente tem que realmente fazer uma separação, e você já tocou no ponto. Acho que no âmbito do STJ,
a questão do crédito presumido, ela está resolvida. Eu acho que muito se debateu sobre o eventual risco de o STJ revisitar a questão do crédito presumido nesse julgamento da semana passada. Eu tinha uma posição muito firme, eu sei que alguns colegas tinham uma posição um pouco relativizada, muito firme de que o STJ não iria revisitar, como de fato não revisitou. Então, acho que no âmbito do STJ a resposta é não. Agora, no âmbito do STF, pode acontecer. Eu acho que, de fato, a questão pode ser olhada sob um outro viés, até porque a gente sabe que o principal argumento utilizado pelo STJ para a não tributação do crédito presumido foi o Pacto Federativo, que é um argumento constitucional. Então, de fato, no STF, eu acho que a coisa tem um risco aí de ser reanalisada. Não sei se você quer fazer Não, eu queria só complementar, assim, concordando com tudo que você falou, né, o que a gente viu nesse esforço de levar a discussão para o STF, com essa liminar do ministro André Mendonça, a questão que até então estava no âmbito do STJ e anteriormente o próprio STF tinha dito que não iria se manifestar sobre ela, porque seria infraconstitucional, agora ela foi levada para o STF. Então, existe sim, abriu-se a possibilidade de, no âmbito deste tema, né, que vai ser julgado pelo STF, que trata da tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo PIS e ACOFINS, de que ele venha se pronunciar com relação a esse argumento da ofensa ao Pacto Federativo. Então, dependendo de como o STF venha a julgar esse tema, se ele vier a se pronunciar sobre a questão da ofensa ao Pacto Federativo e de que forma ele venha a se pronunciar, com maior ou menor amplitude, isso pode, sim, ter alguma repercussão com relação a essa matéria. Então, é prematuro a gente poder dizer, né, como é que isso vai evoluir, mas fato é que abriu-se a porta para que agora o STF fale sobre esse tema, e quando você abre a porta, ela tanto pode ser no sentido favorável, de se pronunciar da forma mais extensa possível, entendendo que há violação do Pacto Federativo, caso em que essa violação seria em relação a qualquer tributo federal e para qualquer incentivo, como também deve se pronunciar de forma desfavorável. Um pouco como esse assunto vai evoluir no STF, talvez agora, no julgamento da própria, né, liminar pelo plenário, a gente já tenha um pouco a dimensão se o STF vai querer tocar, né, nesse tema ou não. Sobre a liminar, Alberto, dá um bastidor para nós aí sobre como é que está esse assunto da liminar do André Mendonça, do ministro André Mendonça e eventualmente aí sobre a revisão pelo plenário. Claro, só complementando um pouco o que a Renata estava colocando. Então, primeiro, né, acho que está bem entendido para todo mundo, primeiro, dentro dessa cautelar que foi proferida pelo ministro André Mendonça, se ela for mantida, aí sim a gente vai, usando o seu termo, Gustavo, linkar um tema no outro, né? Por hora, o link está feito por uma decisão monocrática que precisa ser confirmada pelo plenário e que vai acontecer num julgamento agora já marcado para o dia 5 de referendo de liminar né, dessa cautelar que foi proferida. Pode antes haver uma reconsideração do ministro André Mendonça, a União já fez esse pedido, né? Esse pedido aí é um pedido bem, vamos dizer assim, forte, um trabalho de bastidor muito forte, que foi até noticiado na imprensa do próprio ministro da Fazenda com o ministro André Mendonça. E só lembrando um pouco, Renata, que neste caso, no tema 843, a gente já tem uma maioria formada pela inconstitucionalidade, né, da inclusão desses créditos presumidos na base de cálculo PIS/COFINS. É óbvio, o ministro Gilmar pediu um destaque desse julgamento, mesmo já tendo supostamente acabado com todos os ministros votados. Isso a discussão pode tomar outro rumo, é óbvio, né? Mas só deixando aqui também um pouco de tranquilidade, que já existe uma maioria formada pela inconstitucionalidade. Isso também não quer dizer que
vai ser mantida, né? Por isso aí os pontos de atenção que a Renata levantou. Agora, do ponto de vista da manutenção da cautelar, o que eu tenho aqui, né, Bruno, a gente tem captado aqui em Brasília, é muito na linha do que a imprensa tem noticiado mesmo. Realmente a decisão pegou muito mal, tá, entre os ministros. Foi uma decisão tomada pegou mal no sentido de que interferiu no julgamento do STJ, né? Pegou mal no sentido de que interferiu numa política que era muito importante para um governo que acabou de assumir aí o controle da administração, né? E tem nessa questão um ponto fundamental. Então, isso também pegou mal no sentido do ponto de vista político mesmo, né? Criou um mal-estar entre os ministros e, infelizmente, o que a gente consegue captar aqui de bastidores é de que se o ministro André Mendonça não reconsiderar essa decisão, que está aí, vamos colocado assim na mesa mesmo, tá? Dificilmente essa cautelar vai ser mantida. Se ela não for mantida, o link não está mais feito com o tema e aí todas essas preocupações, em tese, ficariam afastadas. Mas o cenário, vamos dizer assim, que está por trás aqui, político, dessa cautelar e todo o esforço que tem feito para se manter essa cautelar, pode resultar num desfecho diferente. E aí, na nossa visão, principalmente se os estados aparecerem aqui nessa discussão, até agora não apareceram. Se os estados aparecerem nessa discussão, pode ser que o patamar da discussão tome outra, na verdade, a discussão tome uma outra dimensão, e aí sim, por outros motivos, o Supremo queira se arvorar desse tema para si, e aí dar continuidade na lógica que o André Mendonça estabeleceu entre um tema e outro. Tá bom. Bruno, Fala. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão, que eu achei que ela realmente é muito importante. Concordo com tudo o que foi dito aqui em relação a essa preocupação. O Alberto nos traz uma leitura também que é muito importante para esses casos de repercussão, então não é só a técnica jurídica que importa aqui, a política também é extremamente relevante e vai influenciar as decisões que são tomadas, especialmente considerando vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, ensejo do governo federal em aumentar a arrecadação, uma série de promessas que foram feitas em relação à campanha, né, uma campanha muito aguerrida. Ministro da Fazenda ainda despachar o caso com o ministro relator que concedeu o efeito suspensivo, então tudo isso dentro de um contexto extremamente relevante. Um ponto em relação à escalada desse assunto para o Supremo Tribunal Federal, e aí voltando um pouco para a questão jurídica, é que a Renata bem tocou no ponto, é que o Supremo lá atrás, claro, era um contexto diferente e o processo que foi levado para a discussão sobre a existência de repercussão geral da existência do imposto de renda da CCL sobre os créditos presumidos do ICMS tinha um contexto diferente. Tanto é que o processo que estava no STJ, que serviu de leading case para o crédito presumido, ele teve a interposição de um recurso extraordinário, ele foi ao Supremo, o Supremo manda voltar para aplicar a tese o Pacto Federativo, lembrando mais uma vez, mas o STF manda voltar para aplicar, para que o tribunal aplique o que foi entendido no tema relacionado à IRCS, sobre crédito presumido. Mas essa escalada e essa preocupação, acho que ela é extremamente válida, porque eu acho que ela é difícil do seu ponto de vista do processo individual. Quando o contribuinte interpor um recurso extraordinário em um tribunal de origem, provavelmente ele não vai subir, porque o STF já se manifestou em relação à ausência de repercussão geral desse tema. O presidente ou vice-presidente do tribunal não admitiria o recurso, caberia um agravo interno e essa questão toda, em tese, seria resolvida no âmbito do próprio tribunal. Isso dificulta um pouco a escalada desse assunto para o Supremo. Mas isso não impede que a Fazenda Nacional, e especialmente considerando que o caso que foi julgado no STJ não é um repetitivo, possa, por meio de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, provavelmente uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, para colocar todos na mesma página, ingressar com essa ação e discutir
também crédito presumido sob esse ponto de vista da condicionalidade. Então, esse ponto é realmente fundamental, porque nós colocamos nossas fichas ali no STJ, mas tem um outro ator que diz mais do que, um pouco mais do que o STJ, que é extremamente relevante em todo esse jogo aqui. Deixa eu fazer... O pessoal tá... Eu tenho uma pergunta do Q&A, mas eu acho que ela tá é um pouco assim, aspectos práticos assim dessa. Nós estamos aqui falando um pouco de possibilidades, de questões processuais. Eu acho que a preocupação é importante nesse ponto, mas também aspectos práticos. Então, assim, pergunto aí a todos, e aí especialmente a Renata Auger, se o contribuinte ele vem excluindo, e aí eu acho que tem um ponto que vale a gente comentar, né, um pouco sobre essa questão contábil, o Bruno pode nos ajudar, vem excluindo da base do IR da CS, um incentivo de redução de base de cálculo, por exemplo, e constituindo uma reserva de lucros de incentivos fiscais, em relação a ela, não ter uma ação judicial própria. Tá? Ou seja, se é claro que o STJ reconheceu a possibilidade de exclusão de incentivos fiscais dos mais variados tipos, né, das mais variadas formas, da base do imposto de renda da contribuição sobre o lucro, desde que o contribuinte constitua uma reserva de lucros e desde que ele, obviamente, não a distribua ou o utilize para redução não distribua ou utilize para redução, para compensação com prejuízos fiscais ou para capitalização, mantido isso em capital pelo menos por 5 anos. Quer dizer, é isso, não tem problema. Eu, pessoalmente, acho que sim, acho que o contribuinte cumprindo com essa determinação, ele está cobertado pela posição do STJ, mas eu queria ouvir vocês também. Oi, Níger, acho que somos todos aqui uníssonos, né? A gente entende, assim como você, que claramente a lei autorizou e o STJ confirmou que esses benefícios, desde que cumpridos lá os requisitos do artigo 30 da 12973, e nesse sentido o STJ esclarece que o único requisito seria a reserva, a destinação não se constitui em requisito, né, a destinação do benefício, então ele estaria, sim, amparada essa exclusão pela legislação em vigor, e os valores, então, registrados em reserva ficam sujeitos àquela restrição quanto ao seu uso apenas para aumento de capital ou absorção de prejuízos fiscais. Eu acho que é isso. A gente até respondeu uma pergunta aí no chat por escrito. A pergunta anterior, tem uma aberta, que é essa que a gente está respondendo agora. E eu acho que só tem uma ressalva que, assim, eventualmente a empresa que não tenha constituído a reserva por uma situação de prejuízo, né, contábil, por exemplo. Se essa empresa, no momento em que então a empresa excluiu o benefício, não constituiu a reserva, porque estava numa situação de prejuízo. Existe um impedimento. Existe um impedimento para essa constituição. No momento em que essa empresa passa uma situação lucrativa, se ela vier a constituir a reserva, a nosso ver, ela está na mesma situação de que aquela empresa que estava numa situação lucrativa, que constituiu tempestivamente a reserva para fim de manter a exclusão desses outros benefícios aí da base do IR, da CS. Eu acho que, assim, não tem muita divergência nesse ponto. Acho que a situação que fica, talvez, numa área cinzenta é da empresa que não constituiu a reserva contemporaneamente. Exatamente. E aí sim. distribuiu os lucros ao sócio da empresa, né? Então, aqui eu acho que a gente tem uma área cinzenta, a gente tem, vamos dizer assim, um argumento contrário, uma leitura contrária, que é o fato da lei ter autorizado posterior da reserva nos casos de impossibilidade, como quando a empresa teve prejuízo. No entanto, por outro lado, a gente vê que o fato dela não ter cumprido com esse requisito formal, no fundo, não causou nenhum prejuízo ao fisco, já que, na essência, pelo menos, né, está ali preservado o objetivo, que é a não distribuição daqueles valores ao sócio, quer dizer, partindo desse pressuposto que eles não tenham sido distribuídos.
E a justificativa, talvez, para a não constituição da reserva, nesses casos, é justamente a jurisprudência que a gente tinha, né, até então do STJ, e que vinha sendo interpretada ou considerada num sentido de que também se aplicaria aos demais benefícios. E daí, talvez, Gustavo, eu volto um pouco naquele ponto que você levantou anteriormente da modulação, né? Então, o Alberto coloca muito bem quando ele diz que essa modulação pelo próprio STJ, ela só é autorizada em caso de alteração jurisprudencial e, ao menos na visão do STJ, ele estaria decidindo agora, ou teria decidido agora, uma situação distinta daquela que foi objeto dos embargos de divergência lá atrás, porque os embargos de divergência trataram apenas da questão do crédito presumido e os repetitivos agora vieram examinar a possibilidade de extensão daquele entendimento. Apesar disso, eu acho que a gente tem uma boa discussão aqui, mesmo com relação à modulação. Porque, muito embora, né, tivesse o próprio STJ falando de extensão ou possibilidade de extensão do entendimento, fato é que o argumento central daqueles embargos de divergência é um argumento que não comportaria esse tipo de extensão, justamente por estar ali assentado, né, no Pacto Federativo, na ofensa ao Pacto Federativo. E, justamente, com base nesse entendimento, muitos contribuintes foram seguindo aquela orientação, era uma orientação em embargos de divergência. E, para além disso, nós tínhamos o posicionamento da própria primeira turma do STJ, que reconhecia que deveria ser aplicado indistintamente a qualquer benefício. Então, eu acho que a discussão da modulação ela é difícil, mas ela faz sentido essa tentativa, e a gente tem alguns argumentos aqui para tentar buscá-la no STJ. Agora, o Alberto também lembra, né, de uma forma, uma maneira importante, a possibilidade de se buscar essa modulação em casos concretos. E aí, sim, diante de um caso concreto, em que tivesse talvez uma decisão do próprio judiciário nesse incentivo para um determinado contribuinte em relação ao benefício como a base, a redução de base de cálculo, talvez se justifique esse pedido de modulação em concreto para permitir, por exemplo, que aquela reserva que não foi constituída contemporaneamente seja agora constituída, e aí resolvendo essa questão. De mais a mais, a Lei Complementar 160 equiparou absolutamente todos os benefícios, então era justo presumir que o STF eventualmente validasse a extensão do entendimento do crédito presumido. Um ponto curioso é que, na verdade, o STJ nada falou sobre a questão da grandeza negativa ou positiva, né, que era um dos argumentos da União nessa diferenciação. A tese não toca nesse ponto, né? Então... Pois é, esse é um ponto que eu pessoalmente me incomoda um pouco, né? Que é essa questão da consultas de clientes. Eu contabilizo pelo líquido a despesa de ICMS, do benefício, por exemplo. Ou sequer contabilizo se tiver uma isenção. Tá? Mas tem o lucro. Tá? O lucro é do quê? Tá? Eu não tenho evidência contábil que parte desse lucro é do benefício do ICMS. Outras empresas, eventualmente, podem ter a evidência contábil de criar o registro de uma despesa correspondente ao tributo ordinariamente exigido e uma receita correspondente ao benefício concedido, né, como defendido no parecer, por exemplo, do Eliseu Martins, né, que nós tivemos acesso na discussão, todo o bastidor da discussão, né, que a gente participou. Então, assim, eu não tenho essa evidenciação contábil do incentivo, mas tem luxo. Como é que fica isso, né? Eu não posso voltar para trás, eu imagino, né, e fazer registros de despesa e receita em balanços fechados. Então, assim, eu teria que tratar isso fora da contabilidade, digamos assim, fora Aí eu fiquei me lembrando, né, da discussão da receita com o JCP.
Eu não posso abrir balanço se, digamos, se a despesa surge na deliberação hoje para exercícios anteriores. Esse assunto no CARF ficou bastante debate. Eu tenho a impressão que a gente pode ter alguma complicação aí nessa seara, né? Mais da evidenciação contábil desse incentivo, né? No caso concreto, né? Para as empresas que não o fizeram, apesar de eu concordar também que se eu tenho lucro acumulado, a rigor eu não distribuí, portanto eu tenho aí um elemento muito forte para dizer que eu posso hoje constituir uma reserva de incentivos fiscais e fazer a exclusão no período não prescrito, né, dos últimos 5 anos, da base de cálculo do IR. Mas eu fico pensando e fico ponderando sobre essa questão contábil, aí vocês não precisam evidenciar. Tem uma discussão, uma pergunta específica aí, gente, sobre a hipótese de um determinado contribuinte que teria um benefício não convalidado pelo CONFAS. O STJ não tratou disso especificamente, né? Não sei se tem aí alguém tem alguma dúvida aí, fala, Bruno. Niga, essa questão aqui, feita pelo Gabriel, ela foi muito providencial. A Renata fez um comentário bem preciso, logo no começo da fala dela, quando ela fez a referência à tese 1 do STJ, faz alusão ao artigo 10º da Lei Complementar 160. No nosso imaginário, não parece que eles realmente queiram ter se referido ao artigo 10º, mas sim ao artigo 9º. Por que o artigo 10º? O artigo 10º ele vai tratar justamente de vinculação do disposto nos parágrafos 4º e 5º, que vai falar que todo incentivo fiscal concedido pelos estados é uma subvenção para investimento, de benefícios instituídos em desacordo com o dispositivo da Constituição que exige a aprovação do CONFAS, desde que atendidas as exigências de registro e depósito nos termos do artigo 3º, que é todo aquele procedimento que os estagial do convênio CONFAS 190. Pode dar uma impressão de que o STJ está exigindo que o incentivo fiscal a ser objeto da dedução da base de cálculo do IR da CS, se ele foi concebido sem aprovação do CONFAS, que ele tenha necessariamente ter sido convalidado. Não me parece exatamente que essa discussão tenha sido feita pelo STJ. Me parece ali que eu fico mais com a Renata ali de, olha, aquilo ali parece muito mais o artigo 9º, tem cara mais do artigo 9º do que do artigo 10º, porque essa discussão da convalidação, ela realmente, pelo menos até o presente momento, ela não tem sido muito debatida, melhor dizer, não tem nem sido debatida no STJ. Tá bem. Aí tem Oi, Bruno, eu concordo 100% com você, de fato não foi, mas eu acho que o Gabriel coloca, de fato, uma questão interessante. Pode ser que ela venha a surgir, né? Então, a gente vai ter que aguardar um pouco, desenrolar esses embargos que ainda nem foram opostos, mas eu acho que isso vai poder trazer bastante novidade para a gente nessa seara, inclusive sobre esse ponto. Claro que são os incentivos convalidados e a reserva, né? É que eu acho que, na realidade, o que se pretende é que sejam todos, Sim. E não restringir apenas aos convalidados. Sem dúvida, porque possivelmente o STJ passou ao largo dessa discussão. Sim. Tem uma pergunta do Q&A ali, Alberto, sobre a eficácia da decisão do STJ, eventual recurso ao Supremo, liminar do André Mendonça. Pode fazer um comentário, por favor? Quer que eu leia? Tens acesso aí, por favor. Se você puder ler, Gustavo, seria bom aqui que eu estou. Não, então, a Dana Lima pergunta o seguinte: gostaria de entender quando a decisão do STJ, se é liminar do Supremo, que ela botou STJ, mas deve ser STF, se a liminar do STF faz com que interrompa o cumprimento da decisão ou se um recurso para o STF interromperia a eficácia da decisão. Então, assim, se caberia recurso, né, para o STF, se a liminar que o André Mendonça
concedeu, interrompe ou suspende a eficácia? Como é que isso funciona? Em que medida a gente está dependente do STF para a eficácia da decisão do STJ no repetitivo? A decisão do ministro André Mendonça foi uma decisão sui generis, né? Ela suspende os efeitos do julgamento. Ela tinha sido proferida para que o julgamento não ocorresse, tanto que ele deu a decisão naquele momento ali. Os ministros do STJ, como quem pôde acompanhar o julgamento, decidiram numa sessão fechada, uma coisa completamente inusitada, que deveriam prosseguir, porque a liminar dizia também que, subsidiariamente, caso o julgamento já tivesse sido iniciado, então que se suspendesse os efeitos do julgamento. Então, uma firma com uma posição tomada pela primeira sessão do STJ, porém os efeitos desse julgamento estão suspensos. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, mesmo estando suspenso, né, e por força da cautelar do André Mendonça, que pode cair a qualquer momento, inclusive ou por reconsideração ou na sessão virtual do dia 5, mas a pergunta que se faz é, o STJ vai publicar o acórdão antes disso? Porque me parece que se os efeitos do julgamento estão suspensos, nem publicar o acórdão ele poderia nesse momento, mas a gente não sabe qual vai ser o tratamento dado e eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Agora, fato é que o STJ tomou uma decisão, né? Essa decisão não vai ter a eficácia do recurso repetitivo, ou seja, toda a sistemática do recurso repetitivo, enquanto vigorar a cautelar do ministro André Mendonça, não vai poder ser aplicada pelos tribunais. Porém, eu acho que foi a própria Renata que colocou, e a gente já discutiu esse ponto internamente, é óbvio que essa decisão já serve de parâmetro jurisprudencial, né? Então, o próprio STJ é possível que, em decisões de suas turmas, e eu não me espantaria que em decisões monocráticas ele aplicasse esse entendimento, não dentro da sistemática do repetitivo, mas como um precedente firmado pela sessão. E isso, obviamente, pode ser seguido pelos tribunais e também, imagino que pela própria Receita Federal, ou seja, a Receita Federal se pautar na decisão não com a eficácia do repetitivo, mas como um parâmetro de jurisprudência e de entendimento. Então, até lá, os efeitos repetitivos, vamos colocar assim, da sistemática do recurso repetitivo estão suspensos, porém o precedente está firmado. Cabe recurso para o Supremo dessa decisão no repetitivo? Caberia um recurso ordinário? E aí vem a pergunta se caberia um recurso extraordinário. Da forma como foi abordada a questão, do voto lido pelo ministro Benedito, não me parece que houve qualquer discussão que abra a competência do Supremo, mas isso a gente teria que verificar mesmo quando o acórdão estiver formalizado para entender. Numa primeira leitura, diante do que foi lido, né, durante a sessão, etc., a questão foi abordada de forma infraconstitucional mesmo, que não abriria aí a possibilidade de um recurso extraordinário com chance de êxito, não. Sim, de qualquer sorte, se fosse interposto, ele não suspenderia eficácia da decisão, não. Desde que a liminar seja... Então, a liminar sendo cassada pelo STF, a eficácia repetitiva da decisão ela passa a valer, Fica e mantido, o recurso ordinário não vai ter um efeito, exceto com uma nova liminar, né, Alberto? É isso, né? Exceto com uma nova liminar, num eventual recurso extraordinário que emprestasse efeito suspensivo a ele, o que seria muitíssimo difícil, porque a gente está falando de um... Nem no Brasil acho que acontece isso, né? Acho que nem no Brasil. Nem no Brasil acho que aconteceria isso. Alberto, deixa eu colocar uma dúvida aqui na realidade. Como a discussão ali abrangeu justamente a possibilidade de extensão do entendimento que foi firmado no crédito presumido e se ancorava na violação ao Pacto Federativo, será que nós não teríamos justamente, em razão desta vinculação com a discussão do Pacto Federativo, matéria para um recurso ao Supremo? Afinal de contas, o STJ ele afasta esse argumento e diz que não há violação ao Pacto Federativo neste caso, né? E, portanto, terá que ser interpretado de acordo com a lei. Ou seja, muito embora a tese firmada tenha sido uma tese que dá interpretação à lei, a questão que foi discutida no acórdão envolvia saber se havia ou não ofensa ao Pacto Federativo. Então, talvez tenha aí um caminho para o recurso para o Supremo, não? Eu acho que, pensando por esse lado,
a gente teria, mas a gente esbarraria na ausência da repercussão geral do próprio tema do crédito do Pacto Federativo, né? Então, a gente teria, ao mesmo tempo que, sob esse viés constitucional, Renata, aliás, sob esse viés, de fato, vamos ver como é que vem o acordo, mas parece que ele afastou do princípio federativo para resolver a questão para esses demais benefícios fiscais. Por outro lado, um recurso extraordinário nessa linha talvez esbarraria no tema de repercussão geral que teve melhor dizendo, no tema no qual o STF negou a repercussão geral justamente dessa questão, né? Eu sei que ali nos créditos presumidos, mas fato é que ele se pronunciou. Mas acho que do ponto de vista das possibilidades, esse seria talvez o único viés para um recurso extraordinário, sim. Não, e mesmo com relação à questão da repercussão geral, Alberto, vamos lá, a gente teve até mesmo o André, um novo exame dessa questão dentro de um novo momento, será que não? Aí teria que se apostar vamos dizer assim, numa decisão do Supremo que seguisse a mesma linha de raciocínio que o ministro André Mendonça fez, né? Para que o Supremo... E o Supremo a gente sabe, né? E aí aqui falando um pouco de funcionamento da Corte, o Supremo, ele pode rever um tema, né? E entender que sob uma segunda abordagem, ele teria, sim, a repercussão geral necessária para que o recurso subisse. Mas, diante do que está colocado hoje, seria improvável na minha visão, né? Bom, gente, temos aí mais algumas questões aí no Q&A. Uma da Letícia, que pergunta se o princípio da legalidade já faz subir o recurso ao STF. Faz, né? A rigor faz. Me parece só que a questão, aí eu vou mesmo responder, acho que a questão aqui é que o debate dos fatos, né? Ele está posto sob a ótica da interpretação infraconstitucional, né, da natureza jurídica, da natureza dos incentivos, da possibilidade desses incentivos serem excluídos da base do imposto à contribuição, das regras infraconstitucionais lá do artigo 30, da 12973, do artigo 10 ou 9º, né, enfim, da Lei Complementar 160, quer dizer, o debate ele é infraconstitucional. Alegar que o fisco estaria violando uma norma legal é um debate infraconstitucional, a rigor, né? E não constitucional. Talvez sobre esse viés o recurso não subiria, mas esse ponto que o Bruno e a Renata colocaram, perdão, que o Alberto e a Renata colocaram, acho que é bem relevante, né? Que é a possibilidade de discutir pacto federativo de novo lá no Supremo, né? Tem ainda duas questões aqui, uma do Henrique, né, falando em energia elétrica, mencionando que o fato de ocorrer na entrada ou na saída, se as vendas de energia elétrica sem ICMS enquadram como benefício fiscal e se esse benefício estaria sujeito à tributação pelo STJ. Não sei se o Gerry e o Renata querem comentar, o Bruno. Assim, Não, eu vou fazer um comentário rápido. Eu acho que esse ponto acho que está fora da discussão, porque é uma previsão constitucional, né? Acho que não enquadra aí como um benefício verdadeiramente para fins de aplicação da decisão do STJ. Só demais, mas eu acho que essa operação especificamente não está abarcada. Até lembra que eu acho que até na tese, acho não, isso aconteceu, na tese, originariamente, a redação da tese previa imunidade. E aí a ministra Regina Helena Costa questionou esse ponto e os ministros consideraram que, de fato, a imunidade não é um incentivo a um benefício fiscal, é uma norma que decota a competência tributária, então ela não estaria, a não incidência decorrente da imunidade não estaria abarcada pelo debate feito pelo STJ.
Aí tem uma questão aqui da Bruna, né? Quer dizer, ok. Gustavo, só um ponto aqui para, de fato, a ministra Regina colocou essa preocupação e de forma corretíssima, né? Porque a imunidade não se trata aqui de um benefício, efetivamente. E aí se instaurou uma discussão lá, que talvez aqui possa ser importante para outros participantes, instaurou uma discussão sobre se não deveria se limitar a tese àqueles benefícios que estavam lá no... tirar o entre outros, né? E aí o ministro Mauro Campbell fez uma defesa muito veemente no sentido de que a criatividade dos estados era muito grande para a concessão desses benefícios, eles decidiram manter esse entre outros. Então, só para colocar aqui a interpretação, propositalmente o STJ colocou uma amplitude na tese para abarcar outras situações que possam vir a ser criadas ou que já tenham sido efetivamente criadas e atinjam aí alguns dos nossos dos interessados aqui, dos nossos clientes. Tem uma questão do Q&A que é uma questão que eu acho que vale para várias empresas, que a Bruna coloca, que são os casos das empresas que constituíram reserva de incentivos fiscais relativamente ao crédito presumido. Tá? Então, a empresa, enfim, apesar do entendimento do STJ de que o crédito presumido poderia ser excluído da base do imposto de renda da contribuição sobre o lucro, sem observância de requisitos quaisquer, a empresa constituiu uma reserva de incentivos fiscais. Pergunta da Bruna é o seguinte: bom, constituído, ela poderia, com base nos entendimentos do STJ, distribuir, reverter a reserva de incentivos fiscais, deixar em lucros acumulados, distribuir sem incidência de imposto de renda e contribuição sobre o lucro, em se tratando de crédito presumido? A pergunta é essa: já que ela fez a reserva de incentivos fiscais antes, ela poderia reverter isso sem nenhuma discussão possível, potencial futura? E eu coloco isso aos senhores aí, a senhora. Vai lá, vamos lá. Gustavo, então, nós entendemos que no caso do crédito presumido, a decisão do STJ, até mesmo pelo fato dela ter trilhado o entendimento, né, de que haveria uma ofensa ao Pacto Federativo em caso de tributação do benefício concedido pelos estados por parte da União, a gente entende que sim, que esse requisito da reserva, né, da manutenção dos recursos em reserva, não seria aplicável. Inclusive, a decisão, ela diz que não deveriam existir condições, né? A legislação federal não poderia impor condições. O fato é que o STJ não examinou particularmente a questão da reserva, então, a gente entende que está abarcado indiretamente pela decisão, mas o contribuinte, em muitos casos, né, muitos clientes nós temos, optaram por ajuizar uma ação especificamente sobre esse ponto para ter aí a segurança de que, de fato, podem distribuir essa reserva sem serem aí tributados. E eu ainda alertaria que não seria, nesse caso, só o imposto de renda e a contribuição social, mas também o PIS e a COFINS, né? Uma vez que, pelo argumento ali do próprio STJ, não poderia a União, né, taxar aí a renúncia fiscal do Estado. Para os demais benefícios, não, porque, como nós vimos, o STJ fez essa distinção. Então, esse entendimento mais ampliado, benefícios aí sim são aplicáveis às condições da lei, e, no caso, a manutenção em reserva é uma delas. Eu acho que, até assim comentando, a gente pensou já que não prejudica, né, e seria recomendável sempre ter uma ação judicial transitada em julgado a seu favor, inclusive sobre o caso do crédito presumido. Inclusive porque a gente comentou aqui da possibilidade, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, de eventualmente o STF revisitar o assunto, quando for julgar a questão do PIS/COFINS, ou em algum outro momento, né, revisitando a ideia de que o Pacto Federativo é um tema constitucional, e, apesar de ter dito no passado que não era, e se eu tenho uma decisão transitada em julgado para o passado, para o período em que eu aproveito a decisão, estou seguramente tranquilo, e eventualmente lá, se o STF muda, aí sim eu passaria a tributar, mas no passado eu fico tranquilo. Então,
aquele que não tem uma ação transitada em julgado sempre pode ter algum tipo de risco, então seria recomendável, né, sempre ter uma ação transitada em julgado, uma ação ajuizada, inclusive sobre crédito presumido, mas o fato é que, nesse momento, a jurisprudência dá essa segurança, né, do STJ de que, em se tratando de crédito presumido, eu posso fazer a exclusão sem cumprir nenhum requisito que seria a reserva de lucros. Bom, pessoal, acho que eu não vi mais questões do Q&A, agora já são 10h20, tem uma, só porque eu falei. Uma pergunta do Marcos aqui, se é um crédito presumido num caso de regime condicionado de expansão e implantação, se deve constituir reserva de lucros? Não precisa. Não, para que esse valor seja excluído da base do imposto de renda contra a prestação sobre lucro, não precisa constituir reserva de lucros. Tá? Então, eu acho que fica esse caso mais ainda. Gustavo, acho que tem só um alerta que é importante fazer para os clientes, né? Não é preciso para afastar a tributação dos tributos federais, mas é importante só verificar se isso é um requisito da legislação estadual, porque, em alguns casos, é a própria legislação estadual que restringe, né, a concessão do benefício, vincula ao projeto de ampliação e expansão do empreendimento e obriga que seja registrado em reserva. E aí, nesses casos, é importante observar, porque se isso é um requisito da própria lei estadual para o benefício, você perdendo o benefício, aquilo também deixa de ser, então, incentivo fiscal para os tributos federais. E se o regime especial prevê a necessidade de constituição de reserva, descumprir com esse requisito do regime especial pode fazer o contribuinte perder o próprio regime especial. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado. Claro, não, perfeito, acho que é isso. Bom, então eu vinha dizendo antes dessa última pergunta, então, que eu acho que a gente está já no adiantado da hora, a gente debateu bastante coisa, bastante questões, e eu então vou encerrar o webinar. Eu acho que foi bem bacana, foi bem produtivo, e vou agradecer bastante a participação de todos aí, né, no nosso encontro, e esperamos vê-los nos próximos encontros pela internet ou presenciais, né, e desejar a todos aí um bom final da semana, e depois um bom fim de semana, e é isso aí. Obrigado, gente, valeu, Renata, Alberto e Bruno, valeu, tchau.